Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago para vocês a última leitura que eu finalizei, que foi A Sarça de Fogo, uma obra da Lígia Stegler. Esse livro quem me emprestou foi um colega de trabalho, o Alex, e ele é bem interessante. Para quem já leu um pouco de A Ferro e Fogo, o próprio Eu na Terra, vai achar uma série de links entre essas obras e essa aqui. Ela tem por volta de umas 110 páginas e narra a história de uma família descendente de alemães e todas aquelas dificuldades que essa família vai vivenciar lá no final do século XIX e início do século XX, lá entre 1890 e pouco, 1910, 1920, 1930, né? Então a gente se debruça no início da história com a família da Hilde, no qual o pai morre muito cedo e a mãe tem que assumir as funções de gerenciar a casa. E daí toda essa sobrecarga, toda essa dificuldade vai levar ela a ter uma relação muito conflituosa com os filhos, até de uma certa imposição em relação ao futuro desses. Mas ao longo da história, então nós nos debruçamos com a Hilde crescendo, virando o que seria uma espécie de professora, começando a ensinar, e nesse processo ela conhece um rapaz que está de luto, que está no cemitério lá, né, o Guilherme, porque a sua irmã faleceu. E ao conhecer, os dois acabam se apaixonando um pelo outro. Mas o Guilherme seria de uma família próspera, né, uma família descendente de alemães, que já estaria mais consolidado em termos econômicos. E o pai dele não fica muito satisfeito do Guilherme se apaixonando por uma professorazinha, né? Ou seja, na concepção dele, numa perspectiva elitista, o filho jamais poderia se envolver com uma família de uma mulher de uma origem tão humilde. Ele tenta então de alguma forma atuar na perspectiva de acabar com a relação, mas o amor entre ambos é mais forte e eles lutam para ficar junto. E o Guilherme abandona então toda a riqueza que a sua família já tinha para ir viver com Hilde. E daí, nessa dificuldade, eles vão construindo aos poucos. Ele vai trabalhar numa espécie de comércio, né, numa mercearia, ganhando pouco, mas ainda assim conseguindo um pouco de dinheiro. Ele e ela então vão construindo a sua família, vão tendo um, dois, três ou quatro filhos. E assim vai a história, mas sempre com muita dificuldade, principalmente no que tange na questão financeira. Quase todas as dificuldades emocionais que eles passam têm como cerne primordial as dificuldades financeiras, né? Ou seja, a subsistência marcando a concepção psicológica do indivíduo, né? As durezas e dificuldades do dia a dia, né? Do pão de cada dia, dificultando a própria relação entre eles. Mas só para vocês terem uma noção, vou ler um trecho do livro que mostra a forma de escrita da autora. Pera aí, que eu acho que esse trecho aqui ele é bem didático, não só na perspectiva da escrita, mas no cerne daquilo que a história trata. A vida transcorria sem maiores emoções, mas também sem grandes sobressaltos. Quando Hilde pensava em tudo o que acontecera desde o dia em que avistara Guilherme pela primeira vez, parecia-lhe que o mundo que construíra rodopiava loucamente. Não parava nunca, estava sempre em movimento, porque para ela imobilizar-se equivaleria a morrer. Seus braços pareciam multiplicados, tal um número de tarefas que conseguiria desempenhar. Mesmo quando suas mãos se detinham no regaço, mesmo quando interrompia uma costura ou um crochê para espiar a cor do céu ou para escutar o canto do pássaro, sua mente ágil e arguta estava paralelamente voltada para algum empreendimento que sabia bom, importante ou indispensável para que a família, a escola ou a cidade. Ou seja, né, a vida estava transcorrendo no dia a dia. Mesmo quando ela lutava para conseguir, quando ela parava para tentar aproveitar um pouco do dia a dia, logo sua mente voltava. Bom, como eu posso ganhar mais recursos para que a minha família fique melhor, para que a minha escola onde eu leciono fique melhor, para que a minha cidade fique melhor, né? Ou seja, as dificuldades do dia a dia, as dificuldades da existência, marcando até a incapacidade do indivíduo de vivenciar as coisas boas da vida. Então isso é uma das reflexões que o livro nos traz, né? Que por mais que pese a nossa existência pelas dificuldades rotineiras do capitalismo, nós temos que de alguma forma criar caminhos para poder viver, porque a vida passa entre nossos dedos. E se nós não cuidarmos, vão 10, 15, 20, 30, 40 anos e a vida se foi. Eu vou entrar agora então numa das partes que é algum spoiler da obra, então quem vai ler, né, A Sarça de Fogo da Lígia Stegler, então para por ver o vídeo agora e vai curtir lá o livro, que super vale a pena. Mas agora quem não está importado, não se importa com spoiler, então pode continuar. Bom, passa-se os anos, o pai do Guilherme, né, que havia tentado acabar com a relação, descobre uma doença e tenta buscar uma aproximação com o filho,
mas não dá tempo suficiente e ele morre. E isso cria uma angústia no Guilherme, né, de ter morrido brigado com seu pai. E não é tão forte essa angústia que ele nem faz questão de buscar parte da herança e deixa que sua outra irmã, né, os seus outros descendentes, os outros parentes fiquem com ela. E até a Hilda fica um pouco chateada porque ela acha que o Guilherme não tinha esse direito por conta de que a herança também era parte dos seus filhos e que ninguém sabe do futuro, ninguém sabe do que vai vir, né? E ela lutando tanto, tanto, tanto para construir algo. Mas apesar disso ela aceita. E eles conseguem melhorar um pouco de vida. Ela passa a ser uma espécie de diretora, muda de cidade, ele consegue ganhar um pouquinho mais, e daí eles compram uma casa, o que seria um grande avanço na perspectiva. E para quem é de classe humilde sabe, né, que a aquisição de uma moradia formal, né, regularizada, ela tende a ser então um salto significativo. E é para essa família esse salto. Só que nisso passou-se os anos, as filhas casaram, os filhos já buscaram outro caminho. Só que ela fica sabendo que uma das suas filhas está passando dificuldade. Então o Guilherme vai buscar essa filha que estaria lá no que hoje seria o município de Uruguaiana, e lá se depara com a filha, ele se depara com a filha morando numa choupana por conta dos problemas com o alcoolismo que o marido tem. O marido trabalha, é bastante trabalhador, mas bebe muito. Então joga fora o dinheiro e acaba deixando a família numa situação difícil. Então o Guilherme traz essa filha de volta para morar com eles, né? E a vida vai continuando. Mas a gente sabe que as grandes angústias do Guilherme nunca foram resolvidas, nunca houve uma busca, né? Claro, porque na época era quase impensável de um tratamento ou um acompanhamento psicológico, né? As outras marcas do dia a dia chegam e a velhice também começa a se aproximar. E não ter resolvido a questão com seu pai é uma coisa que pesa muito para ele. Até que chega o fatídico dia em que o Guilherme tenta tirar a própria vida, tenta se suicidar. E isso destrói a família, né? Ele não morre, mas fisicamente, mas ele acaba morrendo por dentro, mesmo depois recuperado, ele não é mais a pessoa, não tem mais a mesma dedicação para o trabalho, e isso obriga a família a ter que mudar de local. E ao mudar de local, eles acabam indo para uma casa menor, passam por mais dificuldades, as coisas vão cada vez mais complicando. História vai, história vem, e eles vêm morar em Porto Alegre. E daí, morando em Porto Alegre, ali no que hoje seria Farrapos, né? Eles também vão morar perto de uma fabriqueta, então uma casa pequena, fuligem, toda uma série de dificuldades, né? E o Guilherme já parece não dar mais valor à vida, né? Parece que só está esperando a morte chegar. E isso também destrói a Hilda por dentro. Tem uma parte que é bem significativa dessa parte, né? Do estar vivendo e não viver mais, que é a seguinte, vou ler para vocês. A consciência da própria destruição é a maior tragédia que pode ser vivida por alguém. Guilherme, no seu mundo apático, silencioso, na vergonha que não lhe permitia erguer os olhos para encarar as pessoas, era uma figura trágica. Tão mais trágica por saber que sua fraqueza pelo jogo causara toda aquela destruição, né? Ou seja, ele estava morto em vida, né? Ou seja, ele não lidou bem com as decepções, não lidou bem com as frustrações, se perdeu no jogo. E aí está, né? Destruiu a própria vida e ajudou também a destruir parcialmente a vida de parte de sua família. Passa-se os tempos, né? O Guilherme dá uma melhoradinha, mas as coisas nunca voltam a ser o que era e ele acaba então falecendo. A Hilde vive mais alguns anos, acaba perdendo um filho que falece também por um acidente e um dia ela deixa a família. Mas, então o que eu posso dizer que é essa obra? Essa obra, de certa forma, é uma reflexão de que a nossa vida ela passa muito rápida. E que nós temos que estar cientes se não estamos morrendo cotidianamente, se estamos conseguindo aproveitar minimamente as possibilidades de existência, em que pese as durezas, as dificuldades que o capitalismo, que todas as questões externas e internas nos trazem, nós temos que de alguma forma conseguir viver. E se não estarmos bem, temos que procurar ajuda, né? Porque ao nos fazer mal, fazemos mal também à nossa família, aqueles que estão mais próximos. Super recomendo, leiam A Sarça de Fogo, vale muito a pena. Espero que tenham gostado, não se inscrever aqui no canal, nos seguir lá no Instagram e até a próxima, pessoal.